Olá, você é nosso convidado para acompanhar agora uma conversa com o senador João Capiberibe. O tema, sustentabilidade. O motivo, o senador esteve em Berlim recentemente como convidado a participar de debates sobre o tema e levou com ele para essa mesa redonda a experiência desenvolvida no Amapá de 95 a 2002, quando foi governador do estado. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor relembrava comigo que a campanha de 95 ela já foi baseada nas ideias desenvolvidas na Rio Eco 92, Eco né? 92, né? O senhor podia falar para nós como é que na foi... Agenda 21. Agenda 21, Agenda 21 que foi desenvolvida a partir da Eco 92, né? Exatamente. Olha, o Amapá e a Amazônia como um todo, naquele período, e talvez ainda hoje, há uma ideia de que o desenvolvimento econômico, social, cultural, só chega com os grandes projetos, com os megas projetos, né? E foi assim com a Fordlândia, né? O Henry Ford, ele resolveu fazer um enorme cultivo de seringueiras na Amazônia, isso na década de 30, década de 20, 30. Depois tem a ICOME, a Jari Florestal, celulose, mineral, enfim. E naquela época nós decidimos construir um projeto fundamentado nas diretrizes da agenda, das políticas econômicas, da agenda, da agenda 21, e também das diretrizes sociais. Não é? E já na campanha realizamos, então, esse debate. E foi um arrojo, né? E foi vitorioso. Um arrojo foi vitorioso porque, para nós da Amazônia, a ideia de um desenvolvimento local, com adensamento de cadeias produtivas, com aproveitamento das riquezas da biodiversidade, da castanha, do açaí, do pescado, da paisagem cênica. Com a participação, a preocupação com a inclusão social. Exatamente, não tem é? tudo a ver com a experiência amazônica. Os amazônicos têm uma experiência de sobrevivência e de construção de uma cultura muito adaptada ao meio ambiente. Então, nós juntamos tudo isso e ganhamos as eleições e daí para frente passamos a implementar, a transformar essas teses em políticas públicas. É claro que aí tivemos um grande enfrentamento, porque quando você faz a opção em manter a floresta em pé, uma floresta biodiversa, como você sabe que na Amazônia você tem uma espécie diferente da outra, não é? É diferente das florestas do clima temperado, que são poucas espécies, não é uma repetição de espécies. Na Amazônia não, uma é diferente da outra. E aí nós tomamos a decisão de preservar essa floresta em pé e utilizar de forma manejada os recursos madeireiros da floresta e os não madeireiros, que aí dá origem a uma série de novos produtos que entram no mercado. Por exemplo, os cosméticos. A Natura, que é uma empresa muito bem sucedida, trabalha com ativos da Amazônia, com insumos da Amazônia, trabalha com andiroba, com copaíba, com breu branco, produzindo cosméticos de excelente qualidade. E aí nós também resolvemos implantar algumas indústrias locais, pequenas indústrias locais, de aproveitamento desses recursos com a aplicação da mão de obra local. Enfim, um conjunto de ideias que eu terminei... Bom, eu já fiz palestra em vários momentos, já é a segunda vez que eu estive na Alemanha, eu estive na Alemanha em 96, né? Exatamente falando do desenvolvimento sustentável, da ideia de um programa de políticas públicas, né, baseada nas teses do desenvolvimento sustentável. Foi produzido um livro, na época, em alemão, né, e a partir do conhecimento de 96, eles me convidaram agora para a gente debater, porque eles também têm muitas experiências interessantes. É mesmo? Foi um intercâmbio bom? Excelente. Eles me levaram numa reserva da biosfera, inclusive reconhecida pela ONU, que é exatamente o PDSA, o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá. É uma área de 50 mil hectares, onde vive 55 mil pessoas, onde toda a produção é integrada. Você tem a agricultura orgânica, não entra herbicida, não entra inseticida, e todo o resultado dessa produção primária é industrializada na comunidade através de cooperativas. Você não tem grandes cadeias de supermercados e tem áreas de lazer fantásticas. Para você ter uma ideia,
São 50 mil hectares, 55 mil habitantes que recebem a cada ano 5 milhões e 500 mil turistas. Nossa! E era exatamente esse modelo, não é? Eles têm 20 anos de experiência. E o senhor também estava desenvolvendo. Mas, infelizmente, nós só tivemos 8 anos de experiência. Não é? Se o Amapá tivesse continuado nessa linha, certamente hoje nós chegaríamos a Rio +20, com uma proposta concreta envolvendo um Estado federado, não é, na sua dimensão econômica, social, cultural, política, de desenvolvimento sustentável. Isso já era um debate, já gera um debate, que é a questão da preservação de políticas públicas bem-sucedidas, né? Nós ainda não temos mecanismos de defender essas políticas na nossa legislação. Nós né, temos no Brasil e na Amazônia projetos pontuais de desenvolvimento sustentável que podem ser levados e podem ser debatidos e podem ser ampliados, não é? No Amapá mesmo, nós temos alguns projetos que podem ser retomados, que é o que nós estamos fazendo, inclusive, nessa viagem, essa rede de organização não governamentais que me convidaram, firmaram um compromisso conosco de retomar esses projetos, porque o governo que nos sucedeu foi um governo obscurantista, um governo que tratou de eliminar e substituir os projetos e os programas de desenvolvimento sustentável pela ampliação da fronteira agrícola, pela implantação da siderurgia do carvão, que é feita com carvão do ferro gusa, por exemplo, que destrói as florestas. Então, foi a antítese do PDSA que assumiu o governo durante 8 anos e todos os projetos foram abandonados e agora nós estamos, aos poucos, retomando esses projetos, por exemplo, na área de educação, é importantíssimo. Várias atividades econômicas ficaram. O açaí hoje é o 3º item na pauta de exportação do Amapá, algo fantástico, porque na época não tinha, em 95 o açaí não representava, né, era importante na economia local, mas não era exportado. Agora não, nós estamos com em torno de 11 milhões de dólares de exportação anual de açaí, e isso tende a se ampliar, e nós fomos o primeiro governo, o primeiro banco, foi o Banco do Estado, a financiar o manejo de açaizal. Então, nós temos o que falar, porque nós tivemos a experiência, nós vivemos a experiência. Na prática, claro. Né? Agora, o senhor leva, pelo menos para Rio +20, também uma experiência concreta. 20 anos passaram desde aquele encontro. Se debate e pouco se vê de implementação disso, o desafio que é, com a Europa em crise, a economia verde, vai rolar, não vai, como é que vai ser? No entanto, o senhor chega com uma experiência prática, né, senador? Olha, qual é o segredo desse sucesso? O que eu posso dizer é que nós levamos a sério a Agenda 21. Ela é viável. Ela é viável e é viável para aquelas economias no nascedouro, não é? Como é o caso das economias da Amazônia, que não tem indústria, não é? Com exceção do estado do Amazonas, mas cuja população está toda concentrada nos centros urbanos. A Amazônia toda a população mora nos centros urbanos. Então, você tem que aproveitar os recursos da biodiversidade, que são vastíssimos, para transformar em produtos de consumo e poder sustentar as populações urbanas. Então, há possibilidade. Agora, é preciso investimento e é preciso conhecimento e precisa de decisão política. O fator decisivo é política. Quando você decide politicamente, você coloca dinheiro, coloca ciência, coloca pesquisa e a engrenagem anda. Coloca as possibilidades de um salto no modelo de desenvolvimento. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Nós estivemos aqui conversando sobre sustentabilidade com o senador João Capiberibe, ele que tem uma experiência concreta de realização na gestão do governo do Amapá durante os anos de 95 a 2002. Se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800 61 2211 ou acesse www.senado.gov.br/TV.